Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse tapete, que é para fazer o pá com a passadeira, que já tá aqui no canal. Eu vou deixar o link da passadeira aqui na descrição, caso você queira ver, tá bom? Esse aqui, ó, ele ficou medindo, deixa eu te passar aqui a medida dele. Aqui... Ele ficou com 82, o comprimento, e a largura, 50 centímetros, tá? Eu usei o fio 6 nas duas cores e usei também a agulha 3,5. Eu vou usar um fio 6 nas duas cores, tá? E a agulha 3,5. Eu fiz aqui um cordão de 56 correntes, 56. Vou contar aqui da agulha. 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu vou entrar e fazer um ponto alto. Um ponto alto na próxima corrente e na próxima. E assim você vai preencher esse cordão de correntes com pontos altos, um para cada um de base. Completei aqui os pontos altos e aqui eu vou entrar, ó, entre um ponto e outro. Assim, faço um ponto baixíssimo e subo 4 correntes. Essas 4, 3 equivale a um ponto alto e uma é de separação. Laçada, ponto alto aqui dentro. Uma corrente, ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente, ponto alto no mesmo espaço, e eu faço isso por 5 vezes, contando já com as correntinhas aqui do início. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando a gente completar a carreira, a gente faz mais um ponto aqui, que é para ficar com 6, certo? Vamos fazer 2 correntes, pulo um ponto alto e 2. No terceiro, eu entro e faço um ponto alto. Nessa carreira é onde a gente faz a divisão aqui do desenho. Então, eu vou fazendo aqui os pontos altos, um para cada um de base. Fiz aqui 23 pontos altos, 23, um para cada um de base, tá? Agora eu faço 2 correntes, pulo 1 e 2, no terceiro eu faço um ponto alto e vou trabalhando de novo pontos altos, um para cada um de base, até completar 23 também. Completei aqui os 23 pontos. Agora eu faço 2 correntes e vou pular, ó, 1 e 2. Aqui, nesse espaço, que é entre as correntes e o ponto alto, eu entro e faço um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E vou fazendo até completar 6 pontos, dividido por uma corrente. Eu tenho que estar puxando a linha aqui, que ela tá no chão. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 pontos altos eu completei. Faço 2 correntes e vou pular 1, 2. No terceiro ponto, eu entro e faço um ponto alto. Ponto alto no próximo e no próximo, e vou fazendo até completar os 23 pontos, exatamente igual a esse lado, ó. Tudo que a gente fizer de um lado, vamos fazer do outro também. Então, eu completo aqui, ó, 23 pontos, faço 2 correntes, pulo 2 de base e entro no terceiro. Completo os 23. Então, chegando aqui, eu volto. Pronto, cheguei aqui, ó, do outro lado, completei os 23 pontos. E aí, tem 2 pontos aqui. Eu fiz 2 correntes e dentro desse espaço, eu faço um ponto alto e uma corrente. Na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu entro e faço um baixíssimo para finalizar a carreira.
subo 3 correntes e nesse mesmo ponto eu faço um ponto alto. Agora 2 correntes e 2 pontos altos no próximo ponto. 2 correntes e 2 pontos altos no próximo ponto. E vamos fazendo esses aumentos com os 2 pontos altos para cada ponto de base em todos esses pontos todos esses pontos aqui, ó. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, e ponto alto no próximo, e vou fazendo os pontos altos. Vou fazendo até sobrar 3 pontos altos ali antes daquele espaço das 2 correntes. Aqui eu não vou nem pausar, porque rapidinho eu chego nesse, aqui ó, próximo desse espaço. E esse tapete, ele é muito fácil de fazer e muito rápido também. Vou fazendo, já estou chegando aqui próximo do espaço que eu acabei de falar. E agora eu tenho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, vou entrar aqui no último ponto, isso, pulando 2. Ó, pula 2 e entra no terceiro. E aí, dentro desse espaço, eu coloco 2 pontos. Olha a situação que tá minha ali, ó. Eu tinha desmanchado aqui uma peça que eu comecei, por isso que tá nessa coisa de ficar puxando a linha. Mas tudo bem. 2 pontos altos aqui dentro, ó, do espacinho das 2 correntes. 1 e 2. No ponto alto, um ponto alto. Então, a gente sempre vai ficando com bloquinhos de 4 pontos. 2 correntes, pulo 1 e 2, no terceiro eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazendo pontos altos até chegar ali no último ponto. Cheguei aqui no último ponto, ó, fiz o último ponto alto. Agora eu faço 2 correntes, venho nesse primeiro ponto alto aqui e faço os aumentos em todos esses pontos. É 2 pontos em cima do ponto alto, 2 correntes, no próximo ponto, 2 pontos. E essa parte aqui dos aumentos, você vai sempre aumentar um ponto no último ponto de cada bloquinho. Então, começamos com um ponto alto, essa carreira temos 2 e você vai completar até quase o final do tapete do mesmo jeito, sempre aumentando um ponto no último ponto. Dois pontos aqui, 2 correntes, 2 pontos. Duas correntinhas e vem aqui em cima do primeiro ponto alto e faz um ponto alto. E agora você começa tudo de novo, ó, tudo que foi feito desse lado, você vai fazer desse outro. Deixa eu abrir aqui, ó. Essa parte aqui, esses quadradinhos aqui, eles vão até quase o final do tapete. Sempre vai ter, ó, 2 correntes e os pontos altos, tá? A parte dos aumentos eu já expliquei. Agora, você segue fazendo, ó, até sobrar 3 pontos aqui. Sobrou os 3 pontos, você faz 2 correntes, ponto alto aqui no terceiro, 2 pontos aqui dentro e um ponto em cima desse ponto alto. 2 correntes, pula 1 e 2, no terceiro começa os pontos altos até chegar aqui. Cheguei aqui no final, ó, fiz os pontos altos, um para cada um de base, 2 correntes e 2 pontos em cima do ponto alto. Vou fazer
Aliás, já fiz as duas correntes, aí eu venho na terceira corrente contando de baixo para cima, aqui, e faço o ponto baixíssimo. E aí começo com 3 correntes. Nesse próximo ponto, eu faço 2 pontos altos e faço 2 correntes. No próximo bloquinho, no primeiro ponto, eu faço 1 e no último eu faço 2. Então, sempre no último ponto de cada bloquinho, a cada carreira, você vai aumentando um ponto no último. Vou passar aqui por essa parte dos aumentos. No primeiro ponto, 1. No segundo, 2. 2 correntes. Ponto alto. 2 pontos. 2 correntes. Ponto alto no primeiro. E aqui no último, 2. Faço 2 correntes de separação, venho aqui no ponto alto e faço o ponto alto. No próximo, o ponto alto, e vou fazendo esses pontos altos até sobrar ali 3 pontos altos antes das 2 correntes. Tô fazendo assim rapidinho porque é ponto sobre ponto, tá? Não precisa contar. Ponto alto. Ó, tá faltando aqui, ó, 3 pontos altos. Aí faço 2 correntes, pulo 1 e 2, no terceiro eu faço um ponto alto. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos. Aqui no ponto alto, primeiro, um ponto alto. 2 correntes, aqui no último ponto, sempre pulando 2, tá vendo? Ó, 1, 2, no terceiro, o ponto alto. Nesse espaço, 2 pontos. E no primeiro ponto, um ponto. Faço 2 correntes, pulo 1 e 2, aqui no terceiro, o ponto alto. E aí eu vou fazer os pontos altos, ó, um para cada um de base até chegar aqui no último. Fiz o último, 2 correntes e faz os aumentos aqui dessa parte, ó. Um ponto no primeiro, 2 no último. 2 correntes, um ponto no primeiro e 2 no último, até você chegar aqui. 2 correntes, ponto alto, um para cada um de base, até sobrar os 3 pontos altos aqui. E aí você vai fazer exatamente como eu mostrei desse lado, certo? Ó, ponto alto aqui no último ponto, 2 aqui dentro e 1 aqui. 2 correntes, ponto alto no último, 2 pontos. Um ponto em cima do primeiro. 2 correntes, pula 2 e no terceiro você começa um ponto para cada ponto de base. Chegou aqui, você vai fazer esse bloquinho, ó, que sempre fica faltando ele. A gente começa aqui do segundo bloco, né? Então, você faz, ó, um ponto alto no primeiro e 2 no último. 2 correntes, prende aqui com um ponto baixíssimo, sobe as 3 correntes e faz um ponto aqui no próximo ponto e 2 no último. E assim você segue, como eu já expliquei, essa parte dos aumentos, você sempre vai aumentar um ponto no último ponto. E essa parte aqui do desenho, você vai fazendo esses bloquinhos até chegar aqui, ó, no cantinho, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui na passadeira. Olha. Ó, é o mesmo desenho, tá? Então, você vai fazendo, fazendo, até chegar aqui no final. Nesse finalzinho, quando você chegar, fechar aqui todo o desenho, aí você vai fazer uma carreira toda em ponto alto, toda, seguindo os aumentos. Deixa eu mostrar mais uma vez na passadeira. E aí, como é uma repetição, não tem necessidade de voltar para mostrar. Mas veja bem, aqui, ó, a carreira de ponto alto. Quando eu terminei o desenho, eu fiz, ó, ponto sobre ponto,
seguindo o aumento. No último ponto tá aqui, ó, o aumento. No último ponto, o aumento. E nas correntes, eu peguei dentro da correntinha, tá vendo? Então, é isso. Você faz esse desenho até fechar, como eu já falei, até chegar aqui, ó, na ponta. E depois você faz a carreira de ponto alto. Finalizou a carreira de ponto alto, você faz uma carreira de ponto baixo, sem aumento, ponto sobre ponto, na outra cor que você está usando. No meu caso é o amarelo, tá certo? Então, eu vou aqui fazer o meu e volto para a gente dar sequência. Pronto, eu completei as carreiras, veja bem, terminei aqui, ó, com 2 pontos altos, sempre fazendo os bloquinhos, e aí terminei com 2 pontos altos. Fiz a carreira em ponto alto, seguindo os aumentos, sempre no último ponto, como eu expliquei. Depois eu fiz uma carreira toda em ponto baixo, nessa cor amarela, e não fiz aumentos. Então, você pode perceber, ó, que é ponto sobre ponto. Ó, aqui o aumento, ó, não tem aumento na cor amarela. Próximo, ó, não tem. Então, é ponto sobre ponto. E aí, cortei a minha linha aqui, ó, depois de finalizar com o ponto baixíssimo. Ó, finalizei e levei a linha aqui pra trás, ó, deixa eu te mostrar. Ó, vou até tirar. Minha agulha tá torta. Tenho que comprar outra agulha. Meu filho fez assim com ela no sofá, ó, e ela acabou... Enfim, ó. Ponto baixo e ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, faz o ponto baixíssimo, corta a linha e puxa. E aí, leva ela pra trás nesse mesmo ponto. Aqui. E vamos voltar com o natural. Vou fazer aqui a laçada. E vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto alto dos aumentos. Deixa eu ver se tá focando bem. Ó, nesse pontinho aqui. Tá? O primeiro dos aumentos. Subo 3 correntes. E no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aliás, calma aí, é só 3, tá? Eu já tava aqui fazendo o quarto, mas não, é 3 pontos altos. Então, as 3 correntes equivalem ao primeiro ponto. Um ponto no próximo, um ponto no próximo. 3 correntes, pula 1 e 2 no terceiro, ponto alto. Ponto alto no próximo e ponto alto no próximo. 1, 2, 3 correntes, pula 1 e 2 no terceiro, ponto alto. Ponto alto no próximo e ponto alto no próximo. 1, 2 e 3, pula 2 de base no terceiro, começa de novo. E aí, você vai fazendo esses bloquinhos até chegar ali do outro lado dos aumentos. Aqui, ó. Você vai fazendo com as 3 correntes de separação, até chegar aqui, ó, nesse último ponto do aumento. Cheguei aqui no final, tem um ponto alto, aqui, ó. Então, eu terminei o bloquinho um ponto antes, tá certo? Não tem problema, não tem problema. Esse é o último bloquinho da parte dos aumentos. A partir daqui, você vai fazer 2 correntes, pula 1 e 2, no terceiro, um ponto alto. Ponto alto no próximo, ponto alto no próximo. 2 correntes, pula 1 e 2, no terceiro, o ponto alto. E aí, você repete esse bloquinho de 3 pontos e faz 2 correntes de separação apenas, tá? Ó, fiz as 2 correntes, pula 2, no terceiro, o ponto alto. Ponto alto no próximo e ponto alto no próximo. E aí, você dá sequência até chegar na parte dos aumentos. Olha, essa parte aqui dos aumentos tem que ser com as 3 correntes, que é para não ficar assim encolhido, assim meio levantado, tá?
Então, na parte dos aumentos, dos dois lados, é 3 correntes de separação. E a parte do meio aqui, você vai fazer com 2 correntinhas apenas. Quando você chegar aqui, ó, nesse ponto, ou pode ser nesse ponto também, depende de onde você termina o bloquinho de 3 pontos, tá? Mas tem que ser nessa direção aqui. Então, digamos que você terminou o bloquinho aqui de 3 pontos. Olha, aí você já faz 3 correntes, pula 2 e repete o bloquinho de 3. 3 correntes, pula 2 e repete o bloquinho. Até chegar aqui, desse lado. Então, é do jeito que eu mostrei agorinha. Se você terminar um ponto antes ou um ponto depois, não tem problema, tá certo? O importante é que seja nessa direção aqui. E finalizou essa parte com as 3 correntes de separação, você vem para esse lado e faz os bloquinhos de 3 pontos com as 2 correntes de separação. Chegando aqui no final, eu fiz as 2 correntinhas. Venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, ponto alto no próximo ponto, e agora 4 correntes. Ó, nessa parte aqui dos aumentos, aqui ó, começa aqui e termina aqui. Então, aqui eu vou fazer as 4 correntinhas de separação. Na parte aqui do meio do desenho, eu faço 2 correntinhas, tá? Então, é uma repetição, é exatamente igual à primeira carreira, só muda essas correntinhas aqui, ó, porque aqui eu fiz 3 e nessa carreira eu faço com 4. Um ponto para cada um de base e 4 correntes. Passo para o bloquinho e faço um ponto para cada um de base. 3, 4. E aí eu sigo dessa forma, como eu acabei de explicar, fazendo as 4 correntes de separação até chegar aqui no último bloquinho, ó. Aqui tem 3 correntes, né? Então, eu faço 4 correntes, um ponto para cada um de base. Aí, começo com as 2 correntinhas e ponto para cada um de base. Sigo até chegar aqui do outro lado dos aumentos, onde eu faço as 4 correntes. Então, onde tem as 3 correntes, ó, onde começa as 3 correntes, você faz as 4 correntinhas, tá bom? Pronto, chegando aqui no final, na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto, que é o último, eu faço 2 pontos. Ó, vou ficar com 4 pontos altos agora. Faço 3 correntes. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, que é o último, 2 pontos. Três correntes. E aqui no próximo ponto, um ponto alto. Ponto alto no próximo. E no próximo, que é o último, 2 pontos. 3 correntes. E aí, eu dou sequência da mesma forma em todas essas, em todos esses bloquinhos dos aumentos. Ó, eu venho até chegar aqui, ó, no último bloquinho. Então, eu faço um ponto no primeiro, um ponto no segundo e 2 no último. A partir daqui, eu começo com as 2 correntes e ponto sobre ponto. 2 correntes, ponto sobre ponto, até chegar na outra parte dos aumentos. Ó, aqui começa as 3 correntes. Então, esse bloquinho aqui, eu já faço um ponto para cada um de base e no último 2. 3 correntes, um para cada um de base, 2 no último. 3 correntes e sigo. Essa parte aqui, você faz ponto sobre ponto e 2 correntes de separação. Quando você terminar essa carreira,
que iniciamos agora, você vai fazer mais duas da mesma forma, aumentando um ponto no último ponto de cada bloquinho, mas só na parte dos aumentos. Essa parte aqui, ó, você segue fazendo ponto sobre ponto e duas correntes de separação, tá bom? Quando eu terminar essas duas carreiras, ou seja, quando eu completar essa e fizer as outras duas, eu faço uma carreira toda em ponto alto. Pronto. Já cheguei aqui no final, agora vamos fazer a nossa carreirinha de acabamento. Antes, deixa eu te explicar aqui. Ó, depois da carreira em amarelo, 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras. E aí a última é em ponto alto. Eu não voltei para mostrar porque é ponto sobre ponto. Aqui onde você tem as 3 correntinhas, você vai fazer um ponto na primeira, um ponto na segunda, um ponto na terceira. Nos pontos altos, um para cada um de base. Não fiz aumentos nessa carreira, tá? Então, é como eu estou dizendo, é ponto sobre ponto. Não precisa contar, não tem aumentos, não tem diminuições. Ó, aqui, na parte aqui do meio, nas correntes, um para cada um de base, no bloquinho, um para cada um de base. E aí, ficou assim, tá? Então, eu espero que, mesmo eu não mostrando essa carreira em ponto alto, gravando aqui para vocês, não interfira no seu tapete, tá? Não tem segredo. Não tem erro mesmo. E aí, no total, depois da carreira em amarelo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a carreira de ponto alto. Então, eu vou finalizar aqui. Na terceira corrente, como sempre, com o ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar. E aí, eu já vou fazer aqui o arremate. Ó, traz essa linha aqui pra trás. Aqui, você vai dividir a linha. Assim. Pega em qualquer um dos pontinhos aqui de trás. E passa uma das pontas. E aí, você vai fazer 3 nozinhos. Olha. 3 nozinhos é o suficiente. E assim você vai fazer o arremate em todas as linhas, tá certo? Pego o fio amarelo, faço a laçada e em qualquer um dos pontos eu posso entrar. Eu gosto de pegar sempre aqui próximo de onde eu finalizei. Então, eu vou entrar aqui nesse ponto, vou prender com um ponto baixíssimo e vou fazer 6 correntes. 6 correntinhas. Volto aqui na terceira contando de baixo e faço um ponto baixo. Venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. 3 correntes, pego aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto alto. 3 correntes, pego na primeira e na segunda laçada. Ponto alto. E vou fazendo esses pontos altos com o picô, que é essas 3 correntes, até chegar ali no... Aliás, não é até chegar, é até completar 6 pontos. 2, 4 e 5. 3 correntes. Ponto baixo. E aí, você sempre pega nas duas laçadinhas do ponto, tá? E aqui, o 6º ponto. Vamos conferir, contando com as correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse último, você não faz as 3 correntinhas, você vai contar os pontos aqui da base. Ó, 1, 2, 3 e 4. No 5º ponto, você entra e faz um ponto baixo. Oi, meu filho! Agora, você faz a laçada sem corrente de separação, tá? Conta os pontos. 1, 2, 3, 4. No 5º, você entra e faz um ponto alto. Faz 3 correntes, pega aqui na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo.
Vem aqui no ponto alto, no mesmo ponto e vai repetir. Até completar os 6 de novo. Eu vou completar esse desenho e aí eu vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Para você adaptar aí caso seja preciso, tá? Ó, ponto alto, 3 correntes. Pego aqui na primeira e na segunda laçada, ponto baixo, 2, 4 e 5. Esse é o último ponto, ó, o sexto ponto. No último eu não faço as 3 correntes e vou contar 1, 2, 3, 4 e no quinto o ponto baixo. A partir daqui eu já começo de novo. Aí, nessa hora, você vai ver se precisa de algum ajuste. Arruma os pontos assim, ó, gira e puxa, gira e puxa. Coloca aqui na mesa para ver se tá retinho. Se tiver retinho, então tá tudo ok. Agora, se ele ficar assim, ó, encolhendo essa carreira de ponto alto, assim, repuxando, tá? Meio encolhido assim, ó, é porque o seu ponto ele é apertado. Sendo apertado, você vai fazer uma corrente de separação de um desenho para o outro, tá? Por exemplo, você vai fazer, ó, o último ponto alto, que é o sexto, uma corrente, ponto baixo, uma corrente e passa para o próximo desenho. Uma corrente, ponto baixo, uma corrente e passa para o próximo, tá bom? Para não ficar encolhido o seu desenho. E se o ponto for folgado, o que acontece é que o desenho ele vai ficar assim, ó, um ponto em cima do outro, bem assim. Nesse caso, você vai diminuir um ponto. Eu fiz com 6, você pode fazer com 5, tá certo? Então, você vai fazer toda a volta dessa forma. Pronto, já cheguei aqui no final e já até cortei a minha linha. Eu fiz aqui o ponto baixo, agora eu vou finalizar. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, esses dois espaços aqui, esses dois não, esses últimos dois desenhos, ó, esses dois, eu pulei apenas 3 pontos altos e peguei no quarto. 3 e peguei no quarto, aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa, tá bom? Então, nos dois últimos desenhos, você pula 3 pontos e pega no quarto, para fazer o ponto baixo. E agora eu venho aqui, nesse primeiro pontinho que eu fiz, nesse ponto baixo aqui das correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. Assim, puxa a linha, traz ela para o avesso, nesse mesmo ponto, para fazer o arremate. E o arremate eu já mostrei, né? Então, você já sabe como fazer. E é isso, tá prontíssimo o nosso tapetinho. Olha que graça. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.